A história de Lúcifer, da Grécia Antiga à Bíblia. Você já ouviu falar em São Lúcifer? Já, inclusive, um santo muito based. Um dos caras que guardou o cristianismo quando o mundo estava acabando, Pois é, ele basicamente. existe e essa é uma representação dele em uma capela de Cagliari, na Itália, que inclusive celebra a festa de São Lúcifer todo dia 20 de maio. Mas como é que pode, né, um bispo católico venerado como santo ter esse nome, Lúcifer? Então, para entender isso, a gente precisa falar um pouco sobre o cristianismo nos tempos do Império Romano, sobre alguns textos judaicos que acabaram não entrando na Bíblia e sobre como um rei babilônico virou uma estrela e depois um anjo caído, pelo menos segundo as interpretações que foram sendo feitas aí ao longo da história. E a gente precisa falar também das camisas da Insider, né, que não é exatamente uma peça fundamental Não, para entender a história insider de já basta eu. Lucifina. Mas voltando então para a história de Lúcifer, a gente pode começar essa viagem no tempo dando uma olhada mais de perto no tal do São Lúcifer. Lúcifer de Cagliari, ou Lúcifer Calaritano, foi um bispo da região da Sardenha que viveu no século IV e atuou principalmente durante o reinado de Constâncio II, filho de Constantino I, que tinha sido o Satânico, primeiro imperador satânico. Constâncio foi extremamente satânico. romano a se converter ao cristianismo. Nesse período, essa nova religião vinha se tornando cada vez mais forte no império e vários concílios, né, ou seja, reuniões de líderes cristãos, vinham sendo convocados por imperadores para definir uma série de questões disciplinares e doutrinais na igreja. E o nosso amigo, o Concílio de Lúcifer, participou de Nicéia. pelo menos um deles, que foi o Concílio de Milão. Lá ele se posicionou radicalmente contra o arianismo, que era uma doutrina que dizia que Cristo tinha sido criado e, consequentemente, que ele não era coeterno nem consubstancial com Deus Pai. Só que, pro azar dele, o arianismo, nessa corrente teológica, era a preferida do Constâncio II, do imperador, que decidiu então prender o Lúcifer no seu palácio e depois banir o Lúcifer para a Palestina e mais tarde para o Isso foi muito antes da separação entre a Igreja Católica e Ortodoxa. Mas aí já começa a separação entre os dois, tá? Se for estudar sobre a história, quase sempre a história é assim. Tem alguma heresia, alguma ideia bizarra que surge ali vindo do Oriente, e chega o Ocidente e recusa, e aí é uma briga porque os ortodoxos querem aceitar isso e os outros não querem aceitar. Só que nesse caso, né, tinha principalmente o problema que já se mostra aí, que é, tinha o imperador. O imperador queria uma coisa e ele favorecia isso. E aí a posição da igreja, do papa, ficava em segundo lugar. Aí havia um conflito entre, de um lado, o papa querendo uma coisa, do outro lado, o imperador queria outra. Aí o imperador mudava lá o patriarca de Constantinopla, fazia os seus bispos, e aí os caras basicamente brigavam entre si. Havia lá o lado que enxergava a autoridade do imperador e o lado que enxergava a autoridade do papa. E isso foi acontecendo, e acontecendo, e acontecendo. Nesse caso, o Papa venceu, né? O imperador em dado momento morreu. Enfim, talvez esse vídeo fale um pouco sobre essa questão, né? Da guerra civil que houve praticamente dentro da igreja. Da igreja, na época não tinha separação. E foi um caso onde a igreja venceu, por assim dizer. Mas vai continuar acontecendo até haver a inevitável separação entre o Ocidente e o Egito. Oriente. E mesmo assim, durante o exílio, o Lúcifer continuou mandando cartas para o imperador. Assim, nesse caso, o Lúcifer, ele era um santo, um cara que defendeu o lado do papado, o lado de Roma, e por isso ele sofreu represálias do Império, e quase foi morto, eu acho, né? Teve vários caras que foram mortos, foram exilados, Santo Atanásio também, enfim. Tentando convencer ele de que ele estava errado. Ele não teve muito sucesso nessa empreitada, mas o Constâncio, em determinado momento, acabou morrendo e o banimento do Lúcifer foi retirado e ele pôde voltar a circular pela região da Itália e participou ali de várias novas disputas doutrinais. Nesse período ele escreveu textos como sobre não conviver com os heréticos e sobre não perdoar aqueles que transgrediram contra Deus, argumentando nesses textos que os defensores do arianismo, que era a corrente que ele combatia, mesmo se eles abandonassem essa doutrina e se arrependessem, eles não deveriam ser reintegrados à igreja, que foi uma posição considerada muito extrema e excessiva por figuras como Santo Agostinho e São Jerônimo. É importante lembrar, tá? Muitos desses caras que foram para a igreja durante o período do arianismo, eles não eram cristãos, eles eram
pagãos ou recém-convertidos que não se convertiam muitas vezes de fato e que eram colocados lá por indicação do imperador e, secundariamente, né, do patriarca de Constantinopla, que indicava os clérigos, que, novamente, muitas vezes eles eram de outras religiões e eles só entravam para farmar, saqueavam, né, saqueavam mosteiros, enfim. Foi realmente uma desgraça, assim. Então, tinha esses caras que eles eram energias simplesmente numa questão teológica mesmo, de acreditar no arianismo, mas tinha os caras que nem cristão eram e acabavam entrando dentro da igreja por indicação e brigavam com os outros. Mas enfim. Mas que também teve vários apoiadores, que ficaram conhecidos como os Luciferianos. Depois da sua morte, o Lúcifer de Cagliari começou a ser venerado como santo na Sardenha, e até hoje, como eu disse, tem uma capela por lá dedicada a ele, que celebra todo dia 20 de maio a festa de São Lúcifer. Mas o status de santo do Lúcifer ainda gera bastante controvérsia e é um tanto nebuloso. Nunca houve um pronunciamento oficial, definitivo, nem que reconhecesse e nem que negasse a sua santidade. Agora, talvez a parte mais intrigante dessa história nem seja nenhum desses eventos especificamente, mas sim o fato desse camarada chamar Lúcifer. Como que pode, né, uma pessoa ali, um bispo e talvez até um santo, ter sido batizado, né, ou ter escolhido em algum momento da sua vida esse nome Lúcifer? Então, a questão é que na época dele, no século IV, esse nome significava uma coisa muito diferente. Na verdade, várias coisas. Primeiro, Lúcifer é uma palavra no latim que significa literalmente portador da luz. Lux é luz e fer vem de Estrela da carregar manhã, né? ou trazer. E no contexto greco-romano, essa palavra era usada principalmente para se referir ao astro que anunciava o amanhecer, que trazia Cara, aí tá fazendo a minha voz ficar muito ruim. de certa forma, ou vinha na frente da luz do dia, que é Vênus, ou a estrela da manhã, ou a estrela da alva, como também é chamado. Isso tem a ver principalmente com o fato de que pouco antes do nascer do Sol, propriamente, Vênus já começa a brilhar no horizonte e parece meio que puxar o Sol com ele, como se fosse o seu anunciador, o seu arauto, o portador da luz. Por isso, na Grécia Antiga, esse astro era personificado como sendo o filho da deusa Eos, que é a deusa da manhã, e ele era chamado de Fósforos, aquele que traz a luz, ou Eósforos, aquele que traz a manhã. E na Roma Antiga, essa exata mesma personificação recebia o nome de Lúcifer. Só que esse nome não era necessariamente um nome próprio e nem sempre se referia a essas personificações. Às vezes significava simplesmente o astro mesmo, ou então o amanhecer. E é principalmente nesses sentidos que esse termo aparece na Bíblia. Quer dizer, foi principalmente nesses sentidos que esse termo passou a aparecer na Bíblia quando ela foi traduzida para o latim. Na Latina Vulgata, que é a principal dessas traduções, que aliás foi feita exatamente nos tempos de São Lúcifer, ali no século IV, a palavra Lúcifer aparece 5 vezes. No livro de Jó, por exemplo, é dito que tua vida ressurgirá como o meio-dia, a escuridão será como a manhã. E esse manhã no latim foi traduzido exatamente como Lúcifer, na Latina Vulgata. Também no livro de Jó aparecem algumas referências a constelações e uma delas foi traduzida como Luciferum, uma inflexão de Lúcifer no latim. Nos Salmos, Lúcifer também aparece, dessa vez num trecho que fala sobre a aurora da juventude. Esse aurora foi traduzido como Luciferum. E até no Novo Testamento a gente encontra um Lúcifer. Na segunda carta de Pedro, a expressão estrela d'alva ou estrela da manhã, que era fósforos no original grego, ficou como Lúcifer no latim. E nenhuma dessas passagens tem absolutamente nada a ver com o diabo. Todas elas aparecem em contextos até bastante positivos, inclusive contextos de esperança e de renovação da luz. Pra tu ver, né, como pode dar vários conflitos por uma questão de palavras, né? Porque é uma religião de tradição oral que depois foi passada para um livro e depois foi traduzido, né, a mais antiga que a gente tem, eu acho que é a Septuaginta em grego, depois vem a Latina Vulgata e tem algumas informações que devem ser ou em hebraico ou em aramaico, que são dos manuscritos do Mar Morto, que são as tabuinhas de argila. Acaba acontecendo essas coisas, né? Mas talvez seja por isso que algumas pessoas elas se apegam principalmente às versões em latim e a grego e não ser muito favoráveis à tradução e leitura própria. Talvez.
finalmente brilhando depois de um período de trevas. Vale a pena dizer também que até o próprio Cristo no livro de Apocalipse é chamado de a estrela da manhã, só que no latim a tradução acabou ficando como Stellam Matutinam e não como Lúcifer, mas a ideia é exatamente a mesma. Bom, mas de onde que vem então essa relação da palavra Lúcifer com o diabo? Eu falei que eram 5 as ocorrências da palavra Lúcifer na Bíblia, né? E até agora eu só trouxe 4. Justamente porque é essa quinta passagem que vai acabar colando esse nome Lúcifer no príncipe dos demônios, ou melhor ainda, na sua forma angélica, quando o pai da mentira ainda era um filho de Deus. O texto em questão é Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, e a gente vai deixar sem traduzir aqui por enquanto, filho da aurora, como caíste por terra, tu que ferias as nações. Nessa passagem, a palavra Lúcifer traduz a expressão hebraica Helel ben Shahar, literalmente brilhante, filho do amanhecer. Ou seja, não traduz a palavra Satã, nem Satanás, nem nada parecido. Mas mesmo assim, vários autores cristãos, desde os primeiros séculos, leram esse texto realmente como se referindo à queda de um anjo que se tornou o inimigo supremo de Deus e da humanidade. Tertuliano de Cartago, por exemplo, entre o século II e III, diz que essa passagem deve significar o diabo. E Orígenes de Alexandria, na mesma época, diz que esse trecho de Isaías ensina a respeito de outro poder adversário que por um momento foi luz. Agora, como que esses autores chegaram a essa conclusão e de onde que eles tiraram essa ideia de que o diabo um dia foi um anjo de luz? Ou mais ainda, de onde que eles tiraram essa ideia geral de anjo caído? Então, essa ideia é anterior. Cara, é complicado, mas às vezes o pessoal faz as interpretações, principalmente na sua época, baseado em livros que hoje em dia não fazem mais parte, né? Como o livro de Enoque. O livro de Enoque eu acho que é o que trata, talvez, da ideia de anjos caídos, que aí depois eles cruzam com as humanas e formam os Nefelins. É uma coisa assim, né? E aí essas interpretações elas acabam ficando meio estranhas hoje, né? Até indo pra trás, né? Não sendo muito precisas com o que a gente tem de material hoje. Ao cristianismo, mas não muito anterior. Na Bíblia hebraica ou no Antigo Testamento, ela praticamente não aparece, e quando aparece, ela aparece de uma forma muito diferente, muito mais minimalista, talvez, do que a forma como a gente está acostumado a pensar em anjos caídos atualmente. O principal texto relacionado a isso é um texto bastante enigmático que aparece um pouco antes da história do dilúvio, lá no livro de Gênesis. O texto diz o seguinte: quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres todas as que lhes agradaram. Ora, naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e estas lhe davam filhos, os Nefilim habitavam a terra. Estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Tá, mas o que significa esse texto, né? Quem que são as filhas dos homens, os filhos de Deus, os Nefilim? Infelizmente, o texto original não faz a menor questão de explicar nada disso e passa logo na sequência para a história do dilúvio. Mas uma série de textos Eu posteriores, nem que nenhum lembrava deles que essa entrou na parte Bíblia, estava na diga-se de Bíblia. passagem, se propuseram a explicar e a expandir longamente essa passagem do Gênesis. E é exatamente nesses textos que a gente encontra pela primeira vez as ideias que a gente tem hoje mais comuns sobre os anjos caídos, sobre rebelião celestial, sobre o anjo de luz orgulhoso e invejoso que vira um demônio e coisas desse tipo. O principal exemplo disso é o livro de Enoque. Segundo esse texto, os anjos, os filhos do céu, viram e desejaram as mulheres mortais. E aí a gente já tem uma explicação de quem são os filhos de Deus, que são os anjos, e quem são as mulheres mortais, que são as humanas. E o texto continua dizendo que um dos anjos, chamado Semiasa, liderou 200 outros anjos até o Monte Hermon, e lá eles tomaram mulheres e ensinaram a elas várias artes ocultas. E além disso, o texto fala também que eles tiveram filhos gigantes com as mulheres, e cada um deles chegava a cerca de 300 cúbitos de altura, ou seja, quase 150 metros, esses filhos dos anjos caídos ou dos anjos descidos voluntariamente,
com as mulheres. Esses gigantes, que são os chamados Nefilim, começaram a consumir toda a produção de alimento, porque afinal de contas eram muito grandes, e em determinado momento a comida acabou e eles começaram a consumir os próprios produtores, as pessoas, e depois disso começaram a consumir uns aos outros, né? Devorar uns aos outros. E para resolver esse caos absoluto, Deus enviou o anjo Miguel, que prendeu Semiasa e os seus seguidores debaixo da terra, e lá, ainda segundo esse texto, esses anjos vão ficar acorrentados até o dia do juízo final, que é quando eles vão ser lançados no fogo e exterminados de uma vez por todas. E aqui, se a gente trocar o nome Semiasa por Lúcifer e tirar essa história dos gigantes canibais, ela até que parece bastante familiar. Um anjo lidera outros anjos para fazer algo contra a vontade de Deus, é punido, lançado no subterrâneo, ou infernos no latim, e lá ele aguarda a sua... Basicamente, ideias que estavam em certos livros apócrifos são dispensadas do livro da Bíblia do cânon, mas continuam existindo na tradição oral, porque é isso que acontece na prática, né? As pessoas não leem mais o livro de Enoque, nem essas histórias apócrifas, mas elas conhecem essas histórias, passam de uma para outra e eventualmente acreditam. E nem sabem que elas estão acreditando numa ideia apócrifa que provavelmente, né, se for considerar as igrejas, elas devem considerar essas histórias heréticas, né? Enfim. É engraçado, né? A gente vive em círculos. Sai de uma coisa, depois volta para essa mesma coisa de sua novo. destruição final por meio do fogo no dia do juízo. E o curioso é que, como eu disse, essa história não está na Bíblia, e sim num livro pouquíssimo lido hoje, que é o livro de Enoque, que é relativamente tardio na história do judaísmo antigo, escrito ali por volta do século III, segundo a.C. Mas por mais que esse livro não seja tão popular hoje, o fato é que ele era extremamente popular nos tempos em que o cristianismo começou a se desenvolver. O livro de Judas mesmo, no Novo Testamento, faz até uma referência direta ao livro de Enoque. E algumas passagens das cartas de Pedro só fazem sentido se você conhece as histórias introduzidas pelo livro de Enoque. Só que tem um detalhe, né? Nessa história do livro de Enoque que eu acabei de contar, o pecado dos anjos que descem do céu... Não é por nada não, né? Mas tem alguns apócrifos que são interessantíssimos. Tem aquele apócrifo que é Teoria de Judas, que conta um pouco mais sobre o que Judas teria feito e como ele teria ali dado um fim à própria vida. Ah, tem, eu acho que é o de Maria Madalena, que conta a história... Não, não é de Madalena. Madalena qual conta? Agora eu não lembro. E tem aquele... tem aquele que conta a história de como seriam os 3 dias e 3 noites que Jesus estava morto ali, que ele teria ido para o mundo dos mortos e feito todo um caos no inferno e trazido os mortos de volta à vida, abrindo um buraco do meio do nada ou alguma coisa assim. E ele traz João Batista de volta. Ele chega lá e bota a mão o dedo na cara do Satanás. É muito maneiro, é muito maneiro. Mas, enfim, apócrifo, apócrifo. céu, né, desses anjos caídos, acontece pouco antes do dilúvio, ou seja, depois do A título pecado de de Adão e Eva. E curiosidade. no nosso imaginário atual e até no imaginário medieval e antigo, o líder dos anjos caídos, em muitos casos, é associado à serpente infiltrada ali no Jardim do Éden. E para isso fazer sentido, o pecado do anjo mau teria que ter acontecido muito antes do dilúvio, antes do pecado de Adão e Eva. E outro detalhe também, o pecado do anjo mau na história que eu contei, de Enoque, é principalmente a luxúria, o ver e desejar as mulheres mortais, e não o orgulho, o desejo de ser igual ou superior a Deus, que é como é mais comum a gente pensar hoje. Só que a gente também encontra essas duas ideias, a ideia do pecado angélico anterior a Adão e Eva e a ideia do pecado angélico como sendo o orgulho, em fontes antigas e inclusive em outro livro atribuído também a Enoque, que é chamado de Segundo Livro de Enoque, ou então Livro dos Segredos de Enoque, que diz o seguinte: mas um dos membros da Ordem dos Arcanjos se desviou, juntamente com a divisão que estava sob sua autoridade. Ele concebeu a ideia impossível de que poderia colocar seu trono mais alto do que as nuvens acima da terra e que poderia se igualar ao meu poder. E aqui é Deus falando, né? E eu o arremessei das alturas juntamente com seus anjos, e ele voava incessantemente pelo ar acima do abismo. E assim eu criei os céus inteiros,
e veio o terceiro dia. Aqui, então, um anjo tenta se colocar acima de Deus ainda nos dias iniciais da criação, na semana da criação, entre o segundo e o terceiro dia. Mas ele é derrubado com outros anjos que também tinham participado dessa espécie de rebelião celestial. E é dessa literatura, então, desses dois livros, principalmente atribuídos a Enoque, que nasce a maior parte do nosso imaginário sobre os anjos caídos e sobre o seu líder. Mas ainda falta conectar isso tudo com Lúcifer propriamente, com o nome Lúcifer. Como é que Lúcifer se tornou o nome do anjo mau, que no primeiro livro de Enoque chama Semiasa e no segundo livro de Enoque chama Satanael? Aqui, finalmente, a gente pode voltar para aquela questão da Bíblia latina e principalmente para a quinta ocorrência da palavra Lúcifer, que eu citei lá de Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da aurora? Como foste atirado à terra, vencedor das nações. Acho que agora já dá para entender por que alguns cristãos ali dos primeiros séculos, profundamente imersos no imaginário enoquiano sobre a queda dos anjos, entenderam esse texto como se referindo ao diabo, ao príncipe dos demônios. Mas a questão é que se a gente for ler essa passagem no seu contexto maior, voltando ali alguns versículos, esse entendimento fica bastante comprometido. E não por acaso, na própria tradição rabínica, judaica posterior, e no estudo moderno da Bíblia também, o consenso é de que essa passagem não se refere a um anjo, nem a um demônio, mas sim a um rei humano. Começando lá de Isaías 14:3, o texto diz o seguinte: E sucederá no dia em que Yahvé te der descanso do teu sofrimento, da tua inquietude e da dura servidão a que foste sujeitado, que entoarás esta sátira a respeito do rei da Babilônia. A situação aqui é que Judá foi derrotado pela Babilônia e levado para o exílio. E até então, o rei da Babilônia é que está como vitorioso, poderoso, exaltado e que tem Judá e vários outros reinos submetidos aos seus pés. Mas Isaías profetiza que em breve essa situação de opressão vai acabar. O rei da Babilônia vai cair, vai ser humilhado, e o povo de Judá vai satirizar, vai tripudiar, vai fazer canções cheias de ironia sobre a humilhação desse rei. E a canção que eles vão fazer vai ser mais ou menos o seguinte: Como terminou o opressor, como terminou a arrogância, Yahvé quebrou o bastão dos ímpios, a vara dos dominadores, daquele que feria os povos com furor, que feria com golpes intermináveis, que com ira dominava as nações, perseguindo-as sem que o pudessem deter. O mundo inteiro repousa, está tranquilo, todos rompem em gritos de alegria, até os ciprestes se regozijam por causa de ti, bem como os cedros do Líbano. Depois que jazes caído, ninguém mais sobe até aqui para pôr-nos abaixo. Quer dizer, agora que caiu o rei da Babilônia, todos os povos respiram aliviados, e até as árvores que antes eram desmatadas por esse poderoso império celebram a queda do rei. E o texto continua: Nas profundezas o Sheol se agita por causa de ti para vir ao teu encontro, para receber-te despertou os mortos, todos os potentados da terra, fez erguerem-se de seus tronos todos os reis das nações. Todos eles te interpelam e te dizem: Então também tu foste abatido como nós. Outra coisa que dá confusão, né? Inferno, Sheol, Tártaro, Hades. É muito nome. Provavelmente mais uma questão de tradução, de adaptação. Acabaste como nós. O teu fausto foi precipitado no Sheol, juntamente com a música das tuas harpas. Sob o teu corpo os vermes formam um colchão, os bichos te cobrem como um cobertor. A ideia aí é que o próprio mundo dos mortos, o Sheol, se agita para receber aquele que achavam que era invencível, todo-poderoso e que nunca fosse chegar nesse destino. Os outros reis fazem questão, inclusive, de confirmar que é ele mesmo que está ali, que ele também, no final das contas, foi derrotado, que toda a glória, a música e o luxo que o acompanhava foi convertido em silêncio, vermes e podridão. E a sátira continua, e é aqui que é o ponto fundamental para a nossa análise. Como caíste do céu, ó estrela da alva, filho da aurora? Como foste atirado à terra, vencedor das nações? E, no entanto, dizias no teu coração: Subirei até o céu, acima das estrelas de Deus colocarei meu trono. Estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, nos confins do norte. Subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, foste precipitado ao Sheol,
nas profundezas do abismo. E é aqui, nesse trecho específico, dentro dessa sátira ao rei da Babilônia, que alguns cristãos e alguns judeus, dentro da perspectiva enoquiana, viram ali a presença de um anjo caído, de uma referência à revolta celestial, né, de Lúcifer. Mas esse trecho simplesmente continua a sátira ao rei da Babilônia. A ideia é que esse Ou seja, toda essa ideia de Lúcifer e de Satanás foi igual aquele cara que interpretou a Bíblia de vá e adultera. É basicamente isso. esse rei, nos seus dias de glória, chegou à arrogância ali de pensar que era tão poderoso ou mais poderoso do que Deus. Na cabeça dele, o lugar de direito que ele tinha era o trono mais elevado. Mas na realidade, o que aconteceu, ou pelo menos o que Isaías estava profetizando, era de que a sua posição final seria não a mais elevada, mas a mais baixa de todas. O abismo, o mundo dos mortos, o Sheol. E é nesse contexto satírico, irônico, de inversão, que o rei da Babilônia é chamado de brilhante, filho do amanhecer, Helel ben Shahar, ou Lúcifer, no latim. Não porque o autor do texto acreditasse que o rei da Babilônia merecesse esse título, mas porque ele aplicava isso ironicamente. É como quando alguém tira sarro de outra pessoa que ele considera arrogante, dizendo alguma coisa do tipo assim: ah, o bonzão se deu mal, o bonitão se deu mal, o espertalhão se deu mal. Não é que de fato ele acha que a pessoa seja nada disso, é uma ironia, é uma sátira. E alguns estudiosos apontam até que esse tema da humilhação do arrogante, usando especificamente a imagem da estrela da manhã, faz referência a um mito ugarítico que a gente encontra ali no chamado ciclo de Baal, que fala de Atstar, o brilhante, que tenta se elevar acima do deus Baal, mas acaba sendo derrubado. Atstar, o brilhante, caiu, ele caiu do trono do valoroso Baal, diz lá o texto do ciclo de Baal. Várias outras referências mitológicas também já foram cogitadas para tentar identificar um paralelo mais direto com o texto de Isaías, mas o que importa mais para nós aqui é que o sentido geral do texto é bem claro, né? O rei da Babilônia, que até então se exaltava, será humilhado, que é o que a audiência original desse texto de Isaías estava aguardando ansiosamente. Os humilhados serão exaltados. Essa é a moral da história. Para que acontecesse. E por outro lado, Judá, que estava sendo humilhado, seria exaltado, que também era uma expectativa muito forte ali no período. E a gente poderia até continuar lendo o resto da passagem aqui, né, que continua essa sátira e deixa ainda mais claro essa dimensão política e histórica do texto, mas eu acho que já está bom, né, já está suficiente para identificar quem que é a figura chamada de Helel ben Shahar, ou de Lúcifer no latim, nesse trecho de Isaías. Não sei você, mas eu acho difícil entender esse texto como se referindo a outra coisa que não seja o rei da Babilônia. Quer dizer, pelo menos numa leitura mais direta, histórica do texto. Tanto que até alguns autores cristãos antigos que viam a presença do diabo aí nesse texto, não negavam também, alguns deles, né, pelo menos, a referência direta ao rei da Babilônia. Santo Agostinho, por exemplo, escreveu que, abre aspas, Isaías representa o diabo sob a pessoa do rei da Babilônia. Como tu caíste, ó Lúcifer, filho da manhã, fecha aspas. Mas sem uma imersão realmente muito profunda no imaginário dos livros de Enoque, dessa questão dos anjos caídos, é muito difícil pensar que esse texto, que é muito mais antigo que os livros de Enoque, tenha qualquer coisa a ver com os seres celestiais. Não por acaso, a tradição rabínica a partir do Talmud babilônico vai identificar o brilhante filho do amanhecer, né, o Helel ben Shahar, de Isaías 14, principalmente como uma referência a Nabucodonosor, um rei da Babilônia, e os estudiosos hoje também costumam apostar em Nabucodonosor ou Nabônides, que é outro rei babilônico, como sendo as referências aí do Helel ben Shahar de Isaías, ou do Lúcifer, se a gente quiser usar o termo em latim. Então, para concluir, né, quando São Lúcifer nasceu, já existia a ideia de anjos caídos e de um líder dos anjos caídos, mas ele era chamado por outros nomes: Samiasa, Azazel, Satanael, Satã, que é adversário em hebraico, Diabolos, que é adversário em grego, mas não Lúcifer. Foi com a tradução da Bíblia para o latim e o uso da palavra Lúcifer para traduzir esse texto de Isaías que os cristãos antigos que já associavam esse texto ao diabo começaram a colar esse nome São Tomás de Aquino foi esperto. Realmente dá para colocar uma mistura, né? Entre, sim, sendo uma referência a Isaías, sendo uma referência a Isaías, a um rei da Babilônia, mas você interpretar como sendo uma alegoria ou algo simbólico para a representação do adversário, do diabo. E faz sentido, todo sentido.
É uma boa maneira de juntar as histórias. Lúcifer ao príncipe dos demônios. E por isso, depois do século IV, que foi quando foi feita essa tradução para o latim da Bíblia, é difícil encontrar alguém chamado Lúcifer na cristandade, né? Quanto mais alguém chamado São Lúcifer. Mas antes esse nome não tinha problema nenhum, né? É um nome até bonito, né? Aquele que traz a luz. Mas realmente agora aqui na nossa cultura esse nome está É completamente mesmo. identificado com o diabo, é bem complicado mesmo de batizar um filho como Lúcifer, né? E é isso, se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu recomendo dar uma olhada em um artigo que está aí na descrição, em português e com acesso aberto. É um artigo do Carlos Augusto Vailate, doutor em estudos judaicos pela USP, que traz parte dessa história de forma bem interessante e tem outras referências também em inglês que complementam aí o texto do Vailate. Aproveite aí as leituras e nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou! Bom vídeo, mais um bom vídeo. Realmente, eu tenho que procurar mais canais para assistir, porque daqui a pouco eu vou estar maratonando todos os vídeos de Estranha História.